Giordano Bruno nos ensina que o homem é formado de três aspectos fundamentais, que ele chamaria de espiritual, moral e material. Ou seja, existe no ser humano aquela essência espiritual, aquele centro que nós falamos. Existe no homem uma expressão física, o seu corpo, a sua matéria, e entre esses dois existe algo que ele chamava de moral, que seria a alma humana, ou seja, a parte de nós que é capaz de fazer escolhas, que é capaz de ouvir este chamado do Espírito, que nos diz para onde nos dirigimos, aonde queremos chegar, qual é o princípio e a razão de todas as coisas, ou poderemos então ouvir tão somente os desejos do corpo, as necessidades e os instintos biológicos, a preguiça, o medo, o desejo. E por isso a alma é tão essencial neste processo moral, pois é a alma que escolhe se vai dirigir-se para o espírito ou se vai acorrentar-se tão somente às paixões animais e materiais. Giordano diria, inclusive, que o caminho de evolução desta alma, que se volta cada vez mais para a eleição do espírito, é chamado virtude. Ou seja, a virtude seria expressar o espírito na matéria de forma consciente. Escolher o bem, escolher a bondade, escolher a verdade, a beleza e a justiça. Se olhássemos lá para a tradição greco-romana, viríamos, por exemplo, na obra de Plutarco, ele vai nos dizer que o homem é formado de três aspectos que os gregos chamavam de nous, a inteligência eterna, psique, a alma humana, pensamentos e emoções, e soma, que seria o nosso corpo, ou seja, essa nossa realidade material, esse nosso veículo, aonde estamos vivendo essa experiência de desenvolvimento e de evolução. Assim como os filósofos romanos nos diriam que a virtude, que deriva da palavra virtus, de viril, significa o uso correto da energia da vida. Digamos que eu tenho muita energia mental. Se ela for muito bem utilizada, ela vai se tornar inteligência, perspicácia, convicção. Mas se for mal utilizada, poderá se tornar simplesmente intelectualismo, arrogância e vaidade. Uma força física muito poderosa, quando bem usada, é vigor, força e saúde, mas quando mal utilizada, será violência, opressão e destempero. O homem deveria, então, seguir este caminho de virtude, essa escada moral que o levará a unificar perfeitamente o corpo, a alma e o espírito. Essas ideias não estão apenas na tradição grega, romana e oriental, pois um dos maiores pensadores da tradição cristã, o apóstolo Paulo, diz em suas epístolas que o homem é corpo, alma e espírito. Complementando esta ideia dessa evolução pela virtude, Giordano Bruno nos diria sobre os movimentos do homem, que assim como a Terra, que executa mais de 20 movimentos, ela gira ao redor do seu próprio eixo, ela gira ao redor do Sol, ela gira no que se refere à sua precessão dos equinócios, o eixo axial do planeta Terra, o homem também realiza muitos movimentos. E segundo ele, o movimento mais importante do ser humano era chamado retidão. Era aquele movimento que nos leva em direção reta ao nosso Dharma, ao nosso destino, ao nosso ideal. Seria aquele movimento que fazemos quando buscamos acessar aquele centro que falamos, aquele coração. Um homem que busca agir conforme os seus valores, ouvindo a voz do seu coração, proteger aquilo que ama, aplicar a justiça que percebe no mundo, ou mover-se guiado pela ideia da bondade, estaria se movendo através da retidão. Lembremos ainda uma citação do imperador Marco Aurélio, filósofo romano, que dizia assim: "Hás que ser reto e não retificado." Ou seja, é necessário que nós busquemos na nossa vida este movimento de retidão, pois se nós não o buscarmos, certamente a vida irá fazer isso por nós e nos colocará diversas provas, obstáculos e desafios para corrigir a nossa rota em direção ao nosso ideal, para que não nos desviemos demais do caminho. Semelhante àquilo que os orientais chamariam de karma, os efeitos e as reações das nossas ações,
que tendem, através de um efeito pedagógico, de instruir-nos e de percebermos os efeitos e a responsabilidade dos nossos atos, de nos colocar de volta no caminho da lei, no caminho do ideal, no caminho da providência divina, no caminho do Dharma. Giordano Bruno chega a dizer que essa vida virtuosa, ela culminava, na chamada vida heróica, ou seja, o herói. Os heróis que nós ouvimos falar nos mitos, nas histórias, não seriam nada mais do que seres capazes de viver movidos pelos seus valores eternos, movidos pelos seus ideais. Inclusive, ele nos recorda que a palavra herói deriva de eros, que significa amor. Ou seja, herói é aquele que age por amor. Não é aquele que age por cobiça, não é aquele que age por ganância, na busca da fé, do reconhecimento ou da vaidade, mas sim aquele que age movido por esse sentimento que é o amor, que seria uma força poderosa capaz de unir as coisas e mantê-las unidas. Todo herói, então, é movido pelo amor. E o amor nada mais é do que o alimento dos heróis, aquilo que nos faz ser capazes de abrir mão de egoísmos em prol daquilo que amamos e daquilo que acreditamos. Ele nos diria também que essa vida heróica confere grande poder ao ser humano. Que por essa vida heróica é que ele era capaz de suportar tantos obstáculos como suportou. Por exemplo, capaz de passar anos e anos preso numa indigna e obscura mamorra, sofrendo diversas torturas e ainda assim sem desanimar, sem desacreditar das suas ideias, sem por um segundo pensar em desistir daquilo que acreditava. É claro que não precisamos ser grandes seres com grandes desafios, como foi Giordano Bruno, como foi Sócrates, Confúcio, Siddhartha Gautama, o próprio Cristo. Podemos inclusive viver isso na nossa vida. Ou será que não percebemos, por exemplo, como uma mãe é capaz de superar todos os obstáculos para proteger aquele filho que ama? Ou como nós somos capazes muitas vezes de esquecer as nossas dores, esquecer os nossos egoísmos quando trabalhamos por um ideal? Nova Acrópole tem uma proposta para você construir e aprofundar a sua visão de mundo. Platão dizia na antiga Grécia: uma vida não questionada não merece ser vivida. Acreditamos que este pensamento está na filosofia, que é uma ferramenta incrível para nos auxiliar a dar sentido para a vida e encontrar as respostas para o cotidiano. Por isso, nós propomos uma filosofia diferente, para melhorar a vida, que não é só teórica, mas uma filosofia para viver. Participe de uma aula na Nova Acrópole da sua cidade, para saber como funciona essa proposta. A data está aqui embaixo.